radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 1º de junho de 2022. Faltam 97 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia. O maior projeto de irrigação da América Latina é leiloado pelo governo federal. As construções vão beneficiar 250 mil pessoas e gerar cerca de 180 mil empregos, Raíssa Lopes. A previsão de investimento é de 1 bilhão e 100 milhões de reais para os próximos 35 anos. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Nova Carteira Nacional de Habilitação oferece mais segurança e modernidade aos motoristas brasileiros. Cleide Lopes. O documento identifica o tipo de veículo permitido para cada condutor e poderá ser expedido nos formatos físico e digital. Chuvas no Nordeste. Governo federal autoriza o repasse de quase 10 milhões e meio de reais às cidades de Alagoas. E vamos saber as principais ações do Ministério da Cidadania para ajudar a população atingida em uma entrevista ao vivo aqui no Estúdio da Voz com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum. Que assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. O governo federal vem prestando apoio à população de Pernambuco atingidas pelas chuvas que deixaram mais de 6 mil pessoas desabrigadas. Como parte das ações, o Ministério da Cidadania pode antecipar uma parcela do benefício de prestação continuada. E vamos saber mais sobre a iniciativa e como o governo tem colaborado para ajudar a população em uma entrevista ao vivo aqui com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro. Boa noite, Nazi. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Ministro, vamos começar falando sobre essa antecipação do BPC aos atingidos pelas chuvas. Quem vai ter direito ao benefício? Bom, Nazi, por determinação do presidente Bolsonaro, vamos colocar à disposição daqueles que assim desejarem uma parcela, né, do benefício de prestação continuada, do BPC, para ser antecipada. São os idosos e as pessoas com deficiência que residem na região que foi atingida pelo desastre, né, pela questão da calamidade das chuvas, que podem fazer jus a essa antecipação, que ela vai, à medida que a gente vai colocando à disposição, pode ser descontado, né, esse valor durante 36 meses, sem qualquer tipo de juros, sem qualquer tipo de encargo, para que essas pessoas possam fazer frente às despesas que foram ocasionadas aí pela destruição das chuvas. Ministro, mas para o benefício ser antecipado, os municípios devem cumprir algum requisito, como decretar o estado de calamidade pública, é isso? Isso, exatamente, Márcia. Os municípios, eles decretam o estado de calamidade, essa situação ela é ratificada, ela é reconhecida pelo governo federal e a partir daí as pessoas fazem a opção por essa antecipação do BPC. Ou seja, mais R$ 1.200, né, na conta das pessoas, dos beneficiários, que esse valor vai sendo compensado por 36 parcelas, em torno de R$ 34 por mês. Né? Parcelas fixas. Parcelas fixas, sem nenhum tipo de juros, sem nenhum tipo de encargo, para que, como eu falei, as pessoas possam, naquele momento, às vezes, perder uma geladeira, perde um fogão, né? Que a gente lamenta muito, né? Além das vidas que foram perdidas, né? E a gente já deixa aqui o nosso profundo sentimento de pesar a todas as famílias, né, que tiveram seus entes queridos vitimados, né, perderam as vidas nessa calamidade. Teve outra parte que ficou sem os seus bens materiais. Isso a gente está falando de pessoas que levaram às vezes uma vida toda para construir ali os seus bens e de uma hora para outra perdeu tudo. Então a gente procura, com essa medida, o governo Bolsonaro procura minimizar essas perdas dessas famílias. Agora, ministro, além da antecipação do BPC, quais são as outras atuações aí do Ministério nos locais atingidos lá pelas chuvas? A atribuição do Ministério da Cidadania é prover o acolhimento, o abrigamento das famílias desalojadas. Então, a primeira função que o Ministério da Cidadania chega, num momento
né, de gerenciamento dessa crise é ajudar o município na construção dos alojamentos provisórios para poder receber toda essa população que ficou desalojada ou desabrigada. O Ministério da Cidadania desloca a equipe técnica que já tem expertise na construção desses alojamentos provisórios, ajuda com recurso, com cofinanciamento desses alojamentos, e a partir daí a gente faz um tratamento ali com essas famílias que encontram-se nessa situação. Tem um número de pessoas a serem atendidas nesses alojamentos ou depende realmente de cada situação? Depende de cada situação. Então, os alojamentos, eles podem ter várias famílias nesse alojamento. A gente procura dar um atendimento especial às pessoas com deficiência, aos idosos, às crianças. Então, cada alojamento tem uma característica própria e a nossa equipe técnica, por isso que de imediato, né, a gente já desloca a equipe com essa expertise para poder ajudar o município ali, tanto na captação do recurso federal, o cofinanciamento, quanto na montagem desses abrigos provisórios. Bom, nós estamos conversando aqui com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Ministro, o senhor sobrevoou, junto com o presidente Jair Bolsonaro, algumas das áreas atingidas no último domingo. E foi montada uma força-tarefa em parceria com representantes do governo do estado e dos municípios da região. Qual que vai ser o trabalho a partir de agora, a partir dessa força-tarefa? Olha, Nazi, desde o primeiro momento, já no sábado, o presidente determinou que nós deslocássemos para lá, né? Fomos 4 ministros de imediato para lá. Fui junto com o ministro Queiroga da Saúde, o ministro Daniel do Ministério do Desenvolvimento Regional e o ministro Carlos Brito do Turismo. Fomos em loco verificar e analisar a situação, né, do estado de Pernambuco. A situação foi se agravando, mas a pronta resposta do governo federal serviu para que a gente já tivesse uma análise preliminar da situação, por conta da determinação. No domingo já estávamos no terreno, a equipe técnica, saúde, desenvolvimento regional e cidadania, de pronto, já foi para a região mais atingida do estado, e na segunda-feira o próprio presidente, né, fez questão de estar presente, acompanhando os trabalhos das equipes. Ministro, o acompanhamento para auxiliar as vítimas continua? Continua. Márcia, estamos vivendo aí, do final do ano passado para cá, essa situação de calamidade, situação de emergência decorrente de chuvas, né? Começou lá na Bahia, né, para o norte de Minas, outros estados atendidos, Rio de Janeiro, e a ação de reconstrução, né, das casas, reconstrução da cidade, a manutenção dos alojamentos, até que essa reconstrução ocorra de fato e a gente consiga trazer essas famílias de volta para suas casas, elas se perduram no tempo e o tempo que for necessário. Custe o que custar, o objetivo do governo federal é que a assistência a essas famílias não falte. Ministro, vamos falar um pouquinho agora do Auxílio Brasil, que agora é permanente, tem um piso de R$400 por mês. O que é que representa essa política aí para a população? O Auxílio Brasil, ele é uma realidade, tornou-se o maior programa de transferência de renda da história do país, tendo, como você bem falou, Nazi, o benefício mínimo de R$400. Então, nenhuma família das mais de 18 milhões de famílias brasileiras que recebem o Auxílio Brasil, nenhuma delas recebe menos de R$400 mensais. Isso foi uma luta muito grande do governo federal, que contou com o apoio do Congresso Nacional, que não faltou junto à população brasileira nesse momento. E a gente transforma o Auxílio Brasil em um programa com um valor mínimo de R$400, em um programa cujo benefício é permanente na vida dessas pessoas, e a gente com a mudança também de conceito, né? Então, para além de uma rede de proteção social básica, o Auxílio Brasil oferece o que chamamos de regras de emancipação. Então, o Auxílio Brasil, ele traz essa mudança conceitual, ela traz essa proposta de ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade no momento que elas mais precisam, mas também oferecendo as ferramentas necessárias para que a família busque a sua autonomia social, que esse é o propósito do governo federal. Ministro, o Auxílio Brasil garante renda a mais de 18 milhões de famílias. A maior parte dos beneficiários é de onde e quem tem direito a esse benefício? Márcia, a grande maioria dos beneficiários, eles são mulheres, né,
responsáveis familiares. Então, em torno de 15 milhões e meio dessas famílias, do total de 18 milhões de famílias, mais de 18 milhões de famílias, elas são chefiadas por mulheres. Então, as responsáveis familiares são mulheres. Então, o nosso público aí principal são essas mulheres que hoje tomam conta dessas famílias. Então, são mães, são avós, são pessoas que cuidam da sua família como um todo. E elas estão espalhadas de norte a sul do país, né? Norte a sul do país, os municípios. Nós conseguimos com o Auxílio Brasil, é importante salientar que assim que o Auxílio Brasil entrou, nós zeramos a fila do Programa de Transferência de Renda, uma fila histórica. Então, um outro grande feito do Auxílio Brasil foi já chegar zerando essa fila, né? Colocamos as pessoas que estavam ali na lista de espera, né, para dentro do programa social, e ele traz essas outras ferramentas que nós comentamos, buscando a autonomia dessas famílias. Ministro, o senhor falou aí sobre as ferramentas, né, para antecipação dessas famílias que recebem o Auxílio Brasil. A Bolsa Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica e a Inclusão Produtiva Rural. Seriam algumas dessas ferramentas? Exato, Nazi. O Auxílio Brasil é uma mudança de conceito. O programa social, ele é um programa de transferência de renda, é importante para as famílias, nesse momento que precisam, mas também é importante que ele ofereça instrumentos para que a família busque a sua autonomia. Então, a gente quis, com esse programa social, não fazer com que a família ficasse impedida de trabalhar, impedida de sair atrás do seu sustento, de conseguir, como a gente gosta de colocar, a sua ascensão, a sua autonomia social. Então, ele trouxe vários instrumentos para isso. Um deles é o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, né? Importante deixar claro que no Auxílio Brasil não perde o benefício quem busca uma atividade laboral. Então, um outro grande ganho. E o exemplo disso é o Auxílio Inclusão Produtiva Rural. Ou seja, a família, ela mora numa região, né, tem aptidão para produzir. Nós estamos num país que tem a vocação para a produção. Haja vista que hoje o Brasil é responsável por produzir 1 a cada 5 pratos de alimento no mundo. Então já tem uma vocação pela produção, uma vocação para o agro, uma vocação rural. Essas famílias moram nessa região, já se sentem ali inseridas nesse contexto de produção. Querem produzir, o Auxílio Brasil incentiva essa produção local, incentiva a agricultura familiar, incentiva essa emancipação por meio da produção. De que forma? A família manifesta o interesse, a assistência social do município identifica essas características, o Auxílio Brasil de imediato aloca um recurso para o fomento para a produção rural. Esse recurso é de R$200 a mais do valor do benefício. Então vamos lá, para deixar mais claro. A família, ela recebe 400, 450, R$500 do Auxílio Brasil. Ela entra no Auxílio Inclusão Produtiva Rural, ela vai ganhar R$200 a mais do valor do benefício para poder pegar esse dinheiro e investir na sua produção, na sua agricultura familiar. Comprar semente, comprar instrumentos ali para iniciar uma pequena produção, plantar sua mandioca, plantar abóbora, né, hortifruti, ali iniciar, ali procurar o início dessa produção. É dessa forma que o Auxílio Brasil, né, ela está fomentando que a pessoa tenha uma atividade laboral. Ministro, neste ano o teto anual pago pelo governo para cada agricultor, entrando aí na área que o senhor já conversou conosco, a agricultor familiar nas modalidades compra com doação simultânea e compra direta aumentou. Então, como esse programa ajuda aí o pequeno agricultor? Pronto. Esse programa chama-se Alimenta Brasil. Ele veio junto com o Auxílio Brasil. Ele é focado para o já produtor da agricultura familiar. Então, o Auxílio Brasil vem com o fomento, que é o Auxílio Inclusão Produtiva, e a nossa meta é que a porta de saída do Auxílio Brasil na comunidade rural vá para o Alimenta Brasil. Importantíssimo. Estendemos, inclusive, a amplitude desse programa na vertente leite. Ele hoje pode ser feito em todas as regiões do Brasil e antes era restrito ao Nordeste. Hoje, o pequeno produtor lá de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul,
já pode também aderir ao programa através da adesão do município, a pactuação do município. E a gente aumentou os valores, né, dessa compra, como você bem falou, Márcio. Hoje a gente tem um valor de R$12.000 mensais, a gente aumentou de 8 para 12 mil, o que dá uma compra média aí de R$1.000 por mês para o pequeno agricultor, que ele se dirige ao banco de alimentos do município, se dirige ao CRAS, se dirige ali aos equipamentos de assistência social e consegue entregar a sua produção e receber do governo federal, né, o recurso proveniente dessa sua entrega. Isso gera um ciclo de prosperidade, um ciclo virtuoso ali naquela comunidade. Certo? E isso faz com que a nossa produção aumente também e enfrente aí de uma forma bem assertiva o problema da insegurança alimentar e nutricional do nosso país. Muito bem, nós conversamos com o Ronaldo Bento, que é o ministro da Cidadania. Muito obrigado, ministro, pela entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu que agradeço. Obrigado, Násia. Obrigado, Márcia. Obrigado a todos. É um prazer falar aqui na Voz do Brasil. Conta conosco. O governo federal autorizou o repasse de quase 10 milhões